E foi. Valeu, galera. Sejam bem-vindos a mais uma aula. E nesta aula desta sexta-feira 13. Eita, sexta-feira 13, é? Nesta sexta-feira 13 de março, estamos iniciando aqui mais uma aula de resolução de questões. E nesta aula de hoje, sexta-feira 13. É verdade, né? Em fevereiro também teve uma sexta-feira 13, não foi, Alan? Foi verdade. Então, nessa sexta-feira 13, vamos assustar vocês. Não, peraí, eu vou mudar a frase. Vamos assustar o IFRN com a quantidade de questões que nós vamos acertar lá em outubro. Chama! Aí sim, hein? Pronto, então a chamada é essa. E aí, vamos então praticarmos aqui algumas questões. E eu trouxe, claro, como eu falei na aula anterior, eu trouxe umas questões antigas. Eu adoro as questões antigas. Questões antigas, gente, elas são mais desafiadoras. E se são mais desafiadoras, elas nos ajudam a interpretar texto de forma melhor do que as questões mais atuais. Quando eu digo questões antigas, estou falando de questões de 6 anos para trás. Ou seja, colocando aí de 2020 para trás, a gente considera questões mais antigas, certo? E as questões de 2021 para frente são as questões aí mais atuais. Tá? Então, eu aconselho, inclusive, a você, aluno que quer estudar de uma forma mais firme para o IFRN, aconselho a você começar por questões e provas do IF mais antigas. Tá? Então, de 2019 para trás, pegue essas provas e tente fazê-las em casa, porque são provas com um nível um pouco mais acima, certo? E eu gosto dessas questões justamente para desafiar os alunos, né? Muito bem, e eu trouxe aqui uma questão da prova de 2018, e temos o seguinte: para uma empresa clandestina transportar em 10 dias 280 metros cúbicos de madeira, são necessários 20 caminhões que fazem 4 viagens por dia. Muito bem, galera. Aqui nesse início dessa questão, a gente já inicia, né, com inúmeros dados, né, com inúmeros números. Esses números, eles estão tratando aqui de informações relacionado a dias, a metros cúbicos, a caminhões e a viagens. Na matemática, pessoas, a gente chama essas questões de grandezas, tá? Grandezas. E aí, esta questão aqui de grandeza, ela está relacionada a uma regra de 3 composta, certo? Esta regra de 3 composta, nesse caso, é uma regra de 3 que tem 4 grandezas. E, claro, a primeira coisa que eu preciso fazer na hora de montar a minha regra de 3 composta é colocar aqui a tabelinha de cada uma das grandezas. Então, eu tenho, primeiro, a grandeza dias. Eu tenho também a grandeza metros cúbicos, que é a questão da madeira. Também tenho uma grandeza chamada caminhões. Tá? E eu tenho também uma grandeza chamada viagens, certo? Então, eu já vou organizando aqui, gente, porque fica muito mais fácil quando a gente faz essa organização logo no princípio. Primeiro, eu tenho 10 dias, eu tenho também 280 metros cúbicos, caminhões são 20 e eles fazem em 4 viagens por dia. Maravilha? Agora vamos dar prosseguimento, no segundo período. Para esse mesmo trajeto e com a mesma velocidade, em 15 dias, fazendo 2 viagens diárias, 18 desses caminhões transportarão quantos metros cúbicos de madeira, né? E a gente tem 189, 198, 264 e 378 como opções, certo? Então, gente, na regra de 3 é isso, né? Primeiro ele inicia ali com os números iniciais e em seguida ele faz uma suposição mudando esses valores, essas grandezas,
tá? Então, significa dizer que agora não é mais 10 dias, agora são 15 dias. Então, eu vou colocar aqui, ó, 15 embaixo do 10, tá? Continuando, ele agora vai fazer 2 viagens por dia. Então, não era mais 4, agora são 2 viagens, certo? E por último, os caminhões também vão diminuir. Eram 20, agora serão 18 caminhões. Ou seja, o nosso objetivo é encontrar o valor de X, que é o valor dos metros cúbicos. Tá? Então, esse aqui é o objetivo desta regra de 3 composta. Por hora, galera, alguma dúvida antes de eu dar prosseguimento? Show de bola. Muito bem. E a você que está assistindo essa aula no YouTube, não esqueça de deixar o seu like, né, de deixar aí a sua inscrição no canal. Eu espero muito que esse canal cresça, certo? Já que, é claro, eu quero também fazer com que o meu curso ele alcance mais pessoas. Com certeza eu quero isso, tá? Então é isso aí. Muito bem. Galera, então, dando prosseguimento, nós temos aqui dias, metros cúbicos, caminhões e viagens. O que eu aconselho o aluno a fazer antes de começar as coisas? Eu aconselho o aluno a, antes de começar a entender o que é que vai fazer cada uma das coisas, eu aconselho ao aluno a simplificar as frações, certo? Por exemplo, na questão de dias, eu tenho 10 sobre 15, certo? Então, antes de eu prosseguir, eu vou aqui, gente, ó, eu vou dividir esse valor aqui por 5, porque o 10 e o 15 dividem para 5. Então, ó, 10 dividido para 5 vai dar 2. E 15 dividido para 5 vai dar 3. Então, em vez de trabalhar com 10 e 15, eu vou trabalhar com 2 e 3. O 280 e o x eu não vou fazer nada, porque o x não tem como simplificar. Os caminhões dá para dividir para 2, né? 20 dividido para 2 dá 10. E 18 dividido para 2 dá 9. Aqui não tem como mais simplificar. Já as viagens, aí, gente, vamos simplificar por 2 também, ó. Certo? 4 dividido para 2 vai dar 2. E 2 dividido para 2 vai dar 1. Muito bem. Então, fiz a simplificação. Agora, vamos à questão das setas. Para quem é meu aluno, sabe que eu utilizo setinha para baixo quando é diretamente proporcional. E setinha para cima quando é inversamente proporcional. Tá certo? Claro que isso é uma limitação, é um uso meu, Anderson. Mas se você quiser usar outras formas, tipo, usar, em vez de setinha, colocar D de direta, I de inversa, né? Tem professor que costuma colocar setinha para cima é o céu, setinha para baixo é o inferno. Enfim, gente, tem inúmeras técnicas para isso. Eu, particularmente, gosto muito das setinhas para baixo e para cima, da direta e da inversa, certo? Então, ó, reexplicando aqui, o que a gente vai fazer? Nós vamos comparar as grandezas que não são x com a grandeza do x, tá? Então, ou seja, a gente vai comparar aqui, ó, viagens com metros cúbicos, dias com metros cúbicos e caminhões com metros cúbicos. Como é que funciona essa comparação? Se uma grandeza aumentar e o x ele também aumentar, então é setinha para baixo, diretamente. E se a grandeza diminuir e o x aumentar, a setinha é para cima, inversamente. Tá? Aconselho, é claro, a você que está assistindo essa aula, que não assistiu ainda às aulas de regra de 3, vão lá, né, no módulo 2, se não me engano, que lá tem essas aulas, tá? Muito bem. Então, dando prosseguimento, galera, ó, vou comparar dias com metros cúbicos. Primeiro, se os dias vão aumentar de 2 para 3 ou de 10 para 15, então significa dizer que quanto mais dias, mais metros cúbicos de madeira. Então, se os dois tendem a aumentar, então a setinha dos dias é para baixo. Tá certo? Eu aconselho aos alunos a grandeza do X, você não fazer nenhuma mudança nela. Colocar a setinha para baixo na grandeza onde tiver o X. Ok? Já na questão dos caminhões, vamos comparar.
O número de caminhões era 20 e agora são 18. Então, diminuiu os caminhões. Se os caminhões diminuíram, vai diminuir também os metros cúbicos de madeira? Também vão diminuir. Então, quanto menos caminhão, menos metros cúbicos. Ou seja, setinha também para baixo. Tá? Setinha também para baixo. Já na questão das viagens, quanto menos viagens, porque agora eu tenho eram 4 viagens, agora são 2. Quanto menos viagens, também menos metros cúbicos. Ou seja, em outras palavras, também essa questão das viagens vai ser diretamente proporcional, porque nesse caso, né, todas elas vão influenciar do mesmo jeito a questão da madeira. Ok? Muito bem. Então, como todo mundo é setinha para baixo, eu não vou fazer, então, nenhuma mudança, né? E aí eu vou agora colocar em formato de fração aqui. Lembre-se, a primeira coisa, minha prioridade é o x. Então, eu vou colocar aqui, ó, 280 sobre x e vou igualar a minha equação. Gente, dias era 10 sobre 15, mas lembre-se que eu simplifiquei, vai virar 2/3. Vou colocar o vezes, porque, ó, todas as outras grandezas, a grandeza dias, a grandeza caminhões e a grandeza viagens, serão multiplicadas. Caminhões, galera, vai ser 10 sobre 9, vezes viagens, que é 2 sobre 1. Ok? Bom, aqui, gente, o objetivo agora é multiplicar as frações. O de cima vezes o de cima e o de baixo vezes o de baixo. Tá? Eu vou repetir aqui o 280 sobre x. E aí eu vou fazer, ó, 2 vezes 10, que dá 20, e 20 vezes 2, que vai dar 40. Então eu tenho em cima, eu tenho 40. E embaixo, 3 vezes 9 vezes 1 é igual a 27. Ok? E aí a gente vai finalizando aqui, né? Eu vou ter aqui, gente, 40 sobre 27, né? Para eu descobrir o valor de x. E agora eu vou fazer meios pelos extremos, tá? Galera, meios pelos extremos, 40 vezes x é igual a 40x, ok? E 280 vezes 27, vamos armar aqui a continha, ó. Vamos fazer aqui 28 vezes 27, rapidinho. Gente, 8 vezes 7 vai dar 56, né? 2 vezes 7, 14, com mais 5, 19. 8 vezes 2, 16, vai 1. E 2 vezes 2, 4, com mais 1, 5. Muito bem. Então fica 6. 9 mais 6, 15, vai 1. 1 mais 1 mais 5, 7. Então eu tenho 756. Beleza? E aí, por último, galera, o 40 vai passar dividindo, né? Então eu tenho 756 dividido para 40, que eu vou armar aqui também a minha conta. Certo? Pessoal, não posso dividir 70, não posso dividir 7, mas eu posso dividir 75, que vai dar 1. 1 vezes 40, 40, vai sobrar 35, e eu vou descer o 6. Não é assim? E aí, gente, qual é o número aqui que vai chegar aqui mais próximo do número 356 para 40, né? Então, o número, ele será qual? Ele será aí o número 8. Não é assim? O número 8. 8 vezes 40. 8 vezes 40 vai dar 320. Certo? 320. Vai me sobrar aqui, galera. Vai me sobrar aqui o 36. Beleza? Vai me sobrar 36. E aí, encerrando aqui a conta, gente, eu vou acrescentar o 0 aqui e a vírgula, né? E é isso. E é isso. Ah, gente, foi mal. Eu ia esquecendo aqui, ó. Eita, por isso que eu ia esquecendo. Por isso que estava dando uma coisa estranha. Porque eu esqueci do 0 aqui, ó. Do 0. Era 280. Eu fiz 28 vezes 27, né? Muito bem. Então, ó, acrescentando o 0, então não fica vírgula nenhuma, né? Eu desci o 0. E aí vai dar 9, gente. 9 vezes 40, 360. E aí encerra-se a conta, dando então, gente, 189 metros cúbicos. Letra A. Tá certo? Letra A para a nossa primeira questão. Galera que estão aqui ao vivo, alguma dúvida sobre essa regra de 3 composta?
Para quem não assistiu ainda a aula de regra 3 composta, aconselho a você ir assistir, né? Tirar aí um dia para assistir as regras de 3 simples e compostas. É importante que você faça esse processo, certo? E claro, existem aí técnicas de regra de 3 composta, mas eu particularmente não gosto dessas técnicas, porque nem sempre elas funcionam. Nem sempre, tá? Então eu não aconselho, eu aconselho você sempre fazerem do jeito tradicional, que inclusive o jeito tradicional, que é essa forma que eu fiz aqui com vocês, é a forma que a gente mais utiliza da matemática. E essa utilização da matemática, ela nos aperfeiçoa para nós melhorarmos os nossos cálculos, as nossas contas, tá? Porque, gente, hoje em dia, os alunos querem muitas facilidades, mas às vezes a gente precisa voltar para o básico, a gente precisa voltar para o tradicional para entendermos os nossos déficits, né? As nossas fraquezas na matemática. E é isso, né? Então, aconselho sempre fazer do jeito tradicional para justamente melhorar a questão do cálculo de vocês. Muito bem. Então, ninguém aqui teve dúvida, ninguém aqui comentou nada. Então, eu vou prosseguir, galera. Vou prosseguir. Vamos lá, então. Questão agora de número 2. Muito bem. Questão de número 2, galera. Nós temos uma questão da prova 2018 também, sobre uso de vírgula. Tá? E aí, sobre uma aula que a gente teve há alguns dias atrás, né? Sobre uso de vírgula. E essa questão, ela está perguntando o seguinte. Temos aqui, né? 4 frases. Aí tem assim, ó. Assinala a opção que indica os itens em que as vírgulas assinaladas foram usadas pelo mesmo motivo. Tá? E aí, gente, vocês vão observar que as vírgulas assinaladas, elas estão assim, ó, em negrito, tá? Elas estão mais destacadas, certo? Então, ele quer saber, gente, quais são as vírgulas que estão sendo usadas pelo mesmo motivo, tá? É exatamente isso que ele quer saber. Vamos começar, então, pela frase número 1, certo? Então, temos assim, ó. A Organização Internacional Human Rights Watch divulgou seu 26º relatório anual nesta quarta-feira. Aqui é separado, tá? Acho que foi erro na minha digitação aqui. Nesta quarta-feira, 27, avaliando as práticas. Muito bem. O que é que essa vírgula está fazendo, essas duas vírgulas da questão 1 estão fazendo? Pessoal, essas duas vírgulas aqui, elas estão sendo usadas como um aposto, né? Como uma ideia em que eu tenho ali um acréscimo de informação extra dentro da minha frase. Qual é o acréscimo? O acréscimo é a palavra 27, o número 27. Nesse caso, o número 27 está fazendo uma referência para quarta-feira, certo? Então, a ideia aqui do aposto, a ideia das vírgulas aqui é esse, né? É uma ideia em que a gente tem explicação dentro das estruturas. Ok? Número 2. Para Maria Laura Canineu, vírgula, diretora do Escritório Brasil da HRW, vírgula, é preciso vê-lo com restrição. Perceberam? Perceberam que o uso das vírgulas na frase número 2 é muito parecido com o uso da vírgula na número 1? Tá? Observem. Porque, gente, ó, a gente vai entender aqui que esse uso de vírgula na 2 também está explicando, né, está causando ali uma ideia de explicação para quem é Maria Laura Canineu, certo? Quem é Maria Laura Canineu? Diretora do Escritório Brasil da HRW, certo? Então, esse uso de vírgula aqui, né, diretora do Escritório Brasil da HRW, ele tem basicamente aqui quase a mesma distinção, certo? Então, por hora eu vou deixar aqui em off, tá? Por hora eu vou deixar aqui em off. Dando prosseguimento. Número 3. César Munhoz, pesquisador cujo principal trabalho foi documentar a situação prisional no Brasil, chama a atenção. Epa, e aí, hein? Então, mais uma vez, eu tenho uma descrição de informações acrescentados também entre vírgulas.
para a frase de número 3. Ok? Para, no caso, a explicação de César Munhoz. E a frase número 4, que temos: uma pessoa, vírgula, ao ser presa, vírgula, tem direito a ver um juiz dentro do prazo de 24 horas, na maioria dos países. Muito bem. Galera, então nós vamos entender aqui o seguinte fator, né? Basicamente, todas essas questões de vírgulas, elas estão associadas a breves explicações de termos anteriores, tá? Só que na frase aqui, por exemplo, na frase de número 4, por exemplo, na frase número 4, a gente já vai perceber que essa expressão aqui, ó, ao ser presa, ela não é uma expressão que é uma expressão acessória. Porque entendam, gente, o aposto, ele é uma expressão acessória, certo? O que é um termo acessório de oração? O termo acessório de oração, ele tem a ver ali com a explicação que foi acrescentada dentro de uma oração. Então, por exemplo, se eu estou explicando uma coisa, e se essa explicação ela não é literalmente necessária para a minha frase realmente ser interpretada, então é um termo acessório, certo? Em outras palavras, se é um termo acessório, ele pode ser descartado, porque aí a frase ela pode ser ou não utilizada da mesma forma, certo? Por exemplo, na número 1, na frase número 1, a gente percebe que o 27, ele é totalmente descartável. Certo? Por que ele é totalmente descartável? Porque o 27, ele só está dando ali uma relação para a palavra quarta-feira, né? A palavra quarta-feira. Só que a gente precisa entender que precisam ter as duas vírgulas como o mesmo motivo, certo? Então, por exemplo, na questão número 1, deixa eu voltar para cá. Na questão número 1, a gente vai perceber aqui o seguinte, que a primeira vírgula, ela realmente está acrescentando o detalhe do 27. Só que a segunda vírgula, ela está fazendo a separação entre a expressão, ou seja, a oração, a organização divulgou seu 26º relatório, e a outra oração avaliando as práticas. Ou seja, as duas vírgulas, elas não estão realmente pelo mesmo motivo, entendem? Por isso, eu vou descartar a número 1, porque as duas vírgulas não estão pelo mesmo motivo. Ok? Então, onde tiver o número 1, eu vou eliminar. Eu vou eliminar a letra A e vou eliminar a letra D. Certo? Agora, na número 2 e na número 3, por exemplo, as vírgulas, elas são muito parecidas. Porque, ó, para Maria Laura Canineu, diretora dos escritórios Brasil da HRW, e César Munhoz, pesquisador cujo principal trabalho foi documentar a situação prisional do Brasil, as duas situações, elas estão dando explicações a Maria Laura Canineu, e as duas vírgulas, elas finalizam a explicação. Portanto, as vírgulas da número 2 e as vírgulas da número 3, elas estão aqui no mesmo motivo de explicar uma pessoa, que é a pessoa de Maria Laura Canineu e a pessoa César Munhoz. Portanto, nós vamos marcar na letra B desta questão de número 2. E eu gostaria de perguntar se alguém não entendeu aqui da aula ao vivo. E, pelo que eu estou entendendo aqui, ninguém comentou. Então, eu vou beber minha água e prosseguir. Muito bem.
Prosseguindo, galera. Vamos à próxima. Questão de número 3. Essa prova de 2017 é uma prova que eu particularmente acho ela super engraçada. E ela foi, eu acho que ela foi uma das provas mais aleatórias que o IFRN já fez em toda a história. Por quê, gente? Porque nesse ano, de 2016 para 2017, né, os alunos fizeram a prova sobre Pokémon GO. Né? Então, era a relação do Pokémon GO com as atividades físicas. Cara, foi um tema muito aleatório, certo? Foi muito aleatório. Eu nunca esperaria um tema desse, e na época, os meus alunos na época ficaram muito surpresos, né? Eu fiquei muito surpreso. Enfim, foi muito engraçado. E, ao mesmo tempo, essa prova do Pokémon GO, ela foi muito difícil, tá? Porque simplesmente os caras colocaram umas questões de função do segundo grau lá na prova e não anularam a questão. Porque função de segundo grau não deveria ter dentro da prova do IFRN, que não está no edital. Mas eles ignoraram isso e deixaram lá. E, enfim, foi um bafafá danado na época, né? E foi uma prova muito polêmica. Mas, ao mesmo tempo, eu achei super engraçada essa prova. Mas, enfim. Diz assim, segundo o texto 2, um jogador de Pokémon GO que caminhasse 43 minutos por dia durante uma semana, usando o aplicativo, queimaria 1.800 calorias. Considerando que a queima de calorias ocorre de forma proporcional, olha a palavrinha, um jogador que caminhasse 55 minutos por dia durante uma semana, queimaria quantas calorias? Bom, então, temos mais uma vez uma regra de 3. Só que essa regra de 3, gente, que é uma grandeza proporcional, é uma regra de 3 simples, onde a gente só tem duas grandezas. Eu tenho minutos e eu tenho calorias, tá? Eu vou colocar aqui as nomenclaturas, né? Minutos, M-I-N, e calorias, K-C-A-L, né? Então, gente, ó, se eu caminho 43 minutos por dia, eu queimo 1.800 calorias. Mas e se eu caminhar 55 minutos, eu queimo X calorias, né? Que a gente vai descobrir agora, tá? Então, é uma regra de 3 bem simples e, inclusive, ela não tem como simplificar, porque o 43 é um número primo, tá? E não tem como dividir 43 em 55, ou seja, tem que ser desse jeito aqui, tá? E aí eu pergunto, galera, essas grandezas, elas são diretas ou elas são inversas? Então, vamos lá. Quanto mais minutos, mais calorias eu vou queimar. Ou seja, são regras de 3, são grandezas diretamente proporcionais. Se são diretamente proporcionais, não preciso fazer nenhuma mudança, eu vou simplesmente fazer meios pelos extremos. E aqui, galera, eu vou fazer 43 vezes x, que dá 43x, e vou multiplicar 1.800 vezes 55. Eu vou fazer, galera, 18 vezes 55, dessa vez eu não vou esquecer os dois zeros, tá? Aqui, ó, 8 vezes 5 vai dar 40. 1 vezes 5, 5, com mais 4 dá 9. 5 vezes 8, de novo vai dar 40, vai subir 4. Aqui vai dar 5, aqui vai dar 9, né? Em outras palavras, vai ficar 0, 9, 9. Só que tem dois zeros, então vai ficar 99 mil, tá? Então é 99 mil. Maravilha? E aí o 43 vai passar dividindo, galera. Então eu tenho 99 mil dividido para 43, que eu já vou armar minha conta aqui mesmo. Tá? Observe que A, B, C e D, todo mundo começa por 2. Então, obviamente, o número aqui vai ser 2 também. 2 vezes 43 vai dar 86. Certo? Vai sobrar quanto? Vai sobrar 13. E eu vou descer o zero. Tá? E aí agora a gente vai entender aqui. Ó, aqui é onde vai finalizar. Ó, porque na A o próximo número é 1. Na B, o próximo é 2, e na C é 3, e na D é 4. Ou seja, o próximo número já vai me dizer a resposta. Certo? E aí, galera, qual é o número que eu estou procurando? O número que eu estou procurando é o número 3, né? É o número 3, porque 3 vezes 3 é 9, e 4 vezes 3 é 12. Então, ó, vai sobrar apenas 1. E aí, galera, eu já vou encontrar a resposta, né? Que é a letra C.
certo? Até porque, ó, se você descer o 0, o 10 não vai ser possível dividir para 43. Aí você tem que colocar um 0 no quociente e descer outro 0. E 100 para 43 vai dar 2 também, tá? Então, letra C. Maravilha? Letra C. Para a questão de número 3. Dúvidas, galera, sobre essa questão do número 3? Maravilha. Questão de número 3 concluído com sucesso, letra C. E, pelo que eu estou vendo, ninguém tem dúvida, então eu vou prosseguir. Vamos lá. Fiquem fortes, fiquem firmes. Vamos lá, dar continuidade. Questão número 4. Português. As palavras destacadas presídio e índice são acentuadas porque, respectivamente, são. Vamos lá, galera. Ó, questão super simples. A palavra presídio, ela é acentuada por quê? Então, vamos lá. Presídio. Ok? A palavra presídio, qual é a sílaba mais forte de presídio? Olha o presídio. Então, zi é a sílaba mais forte. Ou seja, é uma palavra paroxítona. Paroxítona. Beleza? Paroxítona é nada em quê? Paroxítona é nada em duas vogais juntas que não separam. Então, paroxítona é nada em ditongo. Tá certo? E a palavra índice, índice. Gente, índice não é a última, não é a penúltima, é a antepenúltima. Ela é proparoxítona. Beleza? Se é proparoxítona, então não é a letra A que é hiato, não é a B que é hiato. Paroxítona terminada em O. Gente, paroxítona terminada em O não existe. Elimina a letra C. E em E, nada a ver. E ficamos com a letra D. Paroxítona de ditongo e proparoxítona. Exatamente. Letra D. Dúvidas, meu povo? Acredito que não. Né? E gole d'água. Show de bola. Penúltima questão de hoje. Questão número 5. Muito bem. Segundo o Instituto... Anderson, Oi. volta aí. Volto. Por exemplo, se tivesse dizendo assim, paroxítonas terminadas em IO, aí eu poderia, tipo, marcar... Eu não poderia marcar, né? Porque só pode terminar em ditongo, né? Então, E... mesmo se ele dissesse IO, eu não marcava. Exatamente. Até porque, dentro das regras das paroxítonas, não existem regras que dizem que tem toda paroxítona terminada em IO é acentuada. Não fala isso nas regras. Mas nas regras fala que terminadas em ditongo recebe acento. Aí, como o IO é ditongo, aí recebe acento. A letra C aqui, ela tá terminada em O. Aí, se você consultar as regras em um livro de português, não tem paroxítona terminada em O. Não tem lá nas regras. Certo? Na verdade, eles quiseram confundir os alunos. Porque, na verdade, as oxítonas que terminam em A, E, O, elas sim são acentuadas. Mas não existe nas regras as paroxítonas terminadas em O. Tá certo? Aí é por isso que a gente marca aqui a letra D, que é ditongo. Tirei sua dúvida, Expedito? Deu certo. Maravilha. Vamos à questão 5. Segundo o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, em 2016, Altamira e Novo Progresso, que são duas cidades, tá, gente, da Amazônia. Pará, né? Perdão. Situadas no estado do Pará, é que eu tinha visto aqui a Amazônia, eu achei que lá na Amazônia. Enfim, estão entre os municípios que lideraram o desmatamento na Amazônia. No mapa mostrado na figura 2, a distância entre os dois municípios é de 5 centímetros. E a escala utilizada foi de 1 para 11 bilhões 260 mil.
A distância real entre os dois municípios é D. Eu esqueci de colocar a figura, tá? Mas não há necessidade da figura, não. Porque, gente, ó, é como se fosse o seguinte, ó. Tem a cidade de Altamira, que é como se fosse um pontinho aqui, ó. E tem a cidade de Novo Progresso. Imagine que isso aqui é um mapa, tá? Aí tá aqui o pontinho. Então, ó, no mapa, vamos lá, vamos entender o que é que tá falando. No mapa, ó, daqui de Altamira até Novo Progresso, no mapa, essa distância é de 5 centímetros. Certo? E aí ele quer saber o seguinte, ele quer saber quanto é essa escala de 1, ou seja, quanto é a distância real entre os municípios, baseados nessa escala aqui, ó. Certo? E, gente, vamos lá, vamos entender essa questão, porque, inclusive, recomendo também que os alunos assistam essa aula de razões especiais. Gente, a questão aqui de escala cartográfica. Isso também cai no IFRN. A escala cartográfica, a gente chama ela de razão especial. E existem 3 razões especiais que gostam de cair no IF. A primeira é a escala cartográfica. A segunda é a velocidade média, certo? É a velocidade média, por exemplo, de quilômetro por hora ou de metros por segundo. E a terceira, eu vou me lembrar dela daqui a pouco, que eu esqueci. Mas eu vou me lembrar já já, certo? Rapaz, qual é a terceira mesmo? Enfim, vou me lembrar. Aí, galera, o seguinte, né? Aqui, ó, esse número aqui, 1, tá vendo esses 2 pontinhos? A gente lê ele assim, ó, para, tá? Então eu leio 1 para 11.260.000, certo? Então, o que é que significa dizer? Significa o seguinte, galera, ó. O que é que quer dizer esses números? Quer dizer que a cada 1 centímetro no mapa, representa a mesma coisa que 11.260.000 centímetros na vida real. Certo? É assim que funciona. Então, a escala é isso, galera. Ó, 1 centímetro no mapa são 11.260.000 centímetros na vida real. Beleza? E aí, galera, ó, uma dica para esse tipo de questão. A dica é, para transformar centímetro em quilômetro, certo? Para transformar centímetro em quilômetro, o ideal é que você volte 5 casas decimais. Certo? 5 casas decimais. Em outras palavras, esse número aqui, 11.260.000, quando eu volto 5 casas para transformar ele em quilômetro, a vírgula está aqui, ó, volta. 1, 2, 3, 4, 5. Então, significa dizer que, galera, ó, que a cada 1 centímetro no mapa é a mesma coisa que 112,6 quilômetros na vida real. Tá? Então, pensem comigo, pessoas, pensem comigo. Se 1 centímetro no mapa são 112,6 quilômetros na vida real, então quantos quilômetros são 5 centímetros? Aí é muito simples. Ou seja, é só eu pegar esse 112,6 e multiplicar por 5. E aí eu vou encontrar a resposta que eu quero. Tá? Então, ó, 6 vezes 5 vai dar 30. Vai subir 3. 2 vezes 5 é 10. Com mais 3, 13. E vai 1. 1 vezes 5, 5. Com mais 1, 6. E 1 vezes 5, 5. Colocando a vírgula, então eu tenho 563 quilômetros na vida real. Letra C. Ok? Letra C. Então, é isso, gente. Razões especiais, né? Velocidade média. Será que eu vou me lembrar agora? Velocidade média. Escala cartográfica. Caramba, simplesmente me fugiu a memória. Qual é a terceira razão especial?
Eu vou me lembrar. Daqui final da aula eu me lembro. Certo? Pessoal, alguém ficou com alguma dúvida sobre esta questão? É o Anderson. Oi. Mas por que para centímetros? Valeu, Expedito, densidade demográfica. É isso aí. Porque a gente muda centímetros para quilômetros, tirando 5 casas decimais. Boa pergunta. Boa pergunta. Sim, obrigado. Aqui é Expedito. Gente, Expedito me lembrou. É densidade demográfica, tá? É a terceira razão especial que cai no IF. A densidade demográfica tem a ver com número de pessoas de uma população dividido pelos quilômetros quadrados, certo? Que é a densidade demográfica, que também é uma escala geográfica e matemática também, né? Sim. Então, respondendo a pergunta aqui de Alan sobre por que são 5 casas, aí a gente tem que relembrar sobre isso daqui. Quilômetro, decâmetro, hectômetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Certo? Só mudando a posição aqui, que aqui é hectômetro e aqui é decâmetro. Então, ó, de centímetro para quilômetro, olha aqui, olha onde está centímetro e onde está quilômetro. Certo? Então, ó, de centímetro para quilômetro, eu volto 5 casas, ó. De centímetro, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Então, significa dizer, Alan, que 1 quilômetro é a mesma coisa que esse número aqui, ó. 5 zeros, centímetros. Ou seja, 1 quilômetro é a mesma coisa que 100 mil centímetros. Por isso que, ó, são 5 casas. Respondi sua pergunta? Por que são 5 casas? Eu vou só agora copiar aqui para me lembrar. Ok. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Aqui no curso presencial, a gente está um pouco perto aí de chegar nessas aulas. E é isso aí. Pronto. E aí, Alan, posso passar? Pode. Pronto. Vamos lá, então, para a última questão de hoje. Vamos lá. Questão de número 6. Nessa questão número 6, nós temos um trecho, certo? Temos um trecho. E nesse trecho, ele quer saber sobre palavras oxítonas, né? Ele usa aqui a palavra vocábulos, mas lembre-se que vocábulos é a mesma coisa que palavras, né? Então, temos aqui vocábulos oxítonos, que contém hiato, que contém paroxítonas e que são monossílabos átonos. Então, nós vamos, né? Esse é o tipo de questão que é o tipo de questão que é chato e você precisa ir fazendo letra por letra para saber se é verdadeiro ou falso. Não tem outra solução, tá? E eu vou começar, claro, pela letra A, certo? Na letra A, pergunta se 3 palavras são oxítonas, certo? E aí, galera, eu quero perguntar aqui a vocês, se você está assistindo essa aula no YouTube, pause esse vídeo, né, e veja quais são as palavras oxítonas, certo? Para você saber antes da minha resposta, tá? Galera, a palavra, vamos começar aqui, ó. Eu vou fazer a primeira leitura, né? Temos assim, além disso, o montante absorvido pela corrupção poderia ser utilizado para a construção de 277 novos aeroportos, um crescimento de 1.383%. Show de bola. Gente, a palavra além é oxítona. Então, eu vou colocar ela aqui, ó. Além é oxítona. A palavra disso é paroxítona. Não. Ó, a letra O é um monossílabo, não conta. Montante, paroxítona. Absorvido, paroxítona. Pela, paroxítona. Corrupção é oxítona. Então, eu vou colocar aqui, ó. Corrupção. Olha a corrupção, a última sílaba. Poderia, não, paroxítona. Ser, monossílaba. Utilizar, paroxítona.
Para, paroxítona. A, monossílabo. Construção. Opa, oxítona também. Construção. Di, monossílabo. 277 é um número. Novos, no é paroxítona. Aeroportos, paroxítona. É um monossílabo. Crescimento, paroxítona. E di é um monossílabo. Então, a gente já achou a resposta certa, né? Além, corrupção e construção. Todas as três são oxítonos e a gente vai marcar a letra A. Certo? Gente, a letra B, hiato, pelo que eu vi aqui, eu acredito que só tem... Deixa eu ver aqui quem é que tem hiato, né? O poderia é um hiato. Deixa eu ver mais se tem outro. Utilização, novos, aeroportos. Aeroportos também é um hiato. E só, galera, só tem 2 hiatos, né? Não é 4, elimina B. Aí a C, 5 são paroxítonos, eu acho que tem muito mais aqui, né? Paroxítono eu tenho disso, montante, absorvido, pela, utilizado. Gente, é muito mais que 5, ó. Para também é. Novos também é, aeroportos também é, crescimento também é, então é muito, né? Elimina a letra C. E a última, 6 vocábulos que são monossílabos átonos, ou seja, monossílabos que não recebem acentuação, ou seja, são monossílabos fracos. E aí eu tenho o O, eu tenho aqui deixa eu contar aqui com outra cor, né? Monossílabo. Deixa eu ver se tem mais. Ser, acho que ser não é monossílabo átono. A é monossílabo átono, então eu tenho 2. D é outro, 3. E é 4 e D é 5. Pronto, então só tem 5 monossílabos átonos, tá? E aí elimina também a letra D. Maravilha? Então, letra A é a resposta certa. Além, corrupção e construção. Então, ó, olha que questãozinha trabalhosa, né? Questãozinha trabalhosa. E tem que fazer isso daí mesmo, gente. Tem que ir um por um, né? Não tem outro jeito. Alguma dúvida sobre essa questão, gente? Ótimo. Então, é isto. Sem mais dúvidas. E, gente, eu vou, então, finalizar a nossa aula de hoje, então, tá? Nosso sextou agora está concretizado, finalmente, né? E é isso, gente. Eu espero um bom descanso agora de vocês, esse final de semana. E, claro, se tiverem um tempinho disponível para assistir uma ou outra aula aí no final de semana, é interessante, tá bom? Então, beijos para você que está assistindo aí também no YouTube, no Hotmart. Obrigado. E estamos juntos, galera. Estamos juntos aí. Não se esqueça de deixar o like aqui no vídeo. Valeu!